Hi guys! Hoje vamos estudar Present Perfect. Muitos alunos de inglês costumam dizer que o Present Perfect é uma espécie de bicho-papão do inglês, um dos conteúdos mais difíceis. Isso se deve ao fato de que não é um tempo verbal que existe no português. Ele não é muito usado, mas no inglês ele é fundamental, até porque a concepção de tempo, da língua inglesa é um pouquinho diferente da concepção de tempo que nós temos no português. Então vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona? Para começar, ele é muito voltado a fazer uma relação entre ações do passado, past actions, com estados do presente, states to the present. E ele tem uma fórmula peculiar. Como é que é a fórmula desse tempo verbal? Eu vou ter como auxiliares os verbos have e has, mais uma forma verbal no past participle, que seria o particípio. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para nós podermos entender melhor como é que funciona essa história do past participle. Então, por exemplo, assim como no passado, o past participle ele tem uma forma regular e uma forma irregular. Então, na forma regular, ele é igual ao passado. Então, por exemplo, eu tenho o verbo work, trabalhar, no participle, worked, trabalhado. Eu tenho, por exemplo, o verbo improve, que quer dizer melhorar, aperfeiçoar. E aí, tanto no passado quanto no particípio, ele assume a forma improved, com esse acréscimo do ed. Então, assim seria melhorado, aperfeiçoado. Aí, a forma irregular, ela sempre pode ser consultada numa tabela. Essa tabela existe por toda a internet, é só vocês acharem um mecanismo de busca, colocarem lá Irregular Verbs English. Ela vai aparecer a tabelinha lá prontinha para vocês. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos para ilustrar. Por exemplo, o verbo be, que a gente já conhece bem, O verbo be, no passado, ele seria was e were. E o particípio, então, ele assumiria a forma been. O verbo drive, dirigir, no passado, drove, dirigiu. E no particípio, ele assume a forma driven, que seria dirigido. Temos também aqui o verbo know, que é conhecer, saber. No passado, fica knew, soube, conheceu. E no particípio, known, que seria conhecido, sabido. Temos aqui também o verbo read, que ele é bem interessante, porque ele se escreve igualzinho no verbo na forma normal, no passado e no particípio. Contudo, a pronúncia muda. Se na forma normal aqui do presente é read, por exemplo, I read a book every day, por exemplo, eu leio um livro todos os dias. No passado, I read a book last week, eu li um livro semana passada. A pronúncia é igual da cor red. E o particípio, que seria lido, também fica read, com essa pronúncia igual a do passado. Por último, eu trouxe aqui para vocês a forma write, o verbo write, escrever. No passado seria wrote, escreveu, e no particípio eu tenho a forma written, escrito. Então, recapitulando, o present perfect, ele tem essa questão de ligar uma ação que se iniciou no passado com um estado aqui no presente. Depois, com os exemplos, vocês vão entender um pouquinho melhor. E aí a fórmula, essa sim muito importante, os auxiliares serão have para as pessoas I, you, we e they, e has para as pessoas he, she, it, mais o verbo de ação na forma no particípio. Então vamos tentar entender essa situação aí. Para começar, vou falar de mim mesma. Então, eu estou aqui dando aula para vocês, eu sou professora, só que a minha história como professora começou lá atrás, 20 anos atrás. Então, eu posso dizer o seguinte, eu comecei lá atrás dando aula, eu estou aqui ainda dando aula, então essa que é a questão de uma ação no passado, eu comecei a dar aula 20 anos atrás e agora, 20 anos depois, ainda estou aqui dando aula de inglês. Então, essa dimensão temporal, eles não vão aceitar, como a gente falaria no português aqui, I have worked as a teacher for 20 years. Então, no inglês, eles entendem que eu comecei a dar aula 20 anos atrás, eu continuo dando aula, então eu não posso considerar isso como um passado, Eu tenho que considerar como um present perfect, porque eu comecei lá 20 anos atrás e eu continuo dando aula.
Mas eu posso traduzir da seguinte forma: eu trabalho como professora há 20 anos, né? Eu posso colocar no tempo presente. Entendem? Só que eles pensam, como é uma ação que eu estou colocando o início dela lá no passado, se essa circunstância temporal for dessa forma, que eu quero estabelecer essa ponte entre passado e presente, então o tempo a ser usado é o present perfect. E eu tenho um toque para dar para vocês. Por exemplo, se eu quero falar que eu sou professora, eu trabalho como professora, eu posso dizer I work as a teacher, mas sem a indicação temporal, entenderam? Porque daí entra como se fosse um hábito, uma rotina. No momento que eu coloco essa indicação temporal, que eu faço uma relação com o passado, for 20 years, há 20 anos, esses 20 anos começaram lá atrás. Coloquei essa circunstância de tempo, eu sou obrigada a usar o present perfect, por uma questão da forma como a língua inglesa encara o tempo. Querem ver mais um exemplo interessante? Então aqui eu tenho uma cantora bem famosa, vamos chamá-la de Lucy, ok? A Lucy começou a fazer sucesso lá nos anos 80, então o ponto inicial do sucesso dela está lá, décadas atrás. Então se eu vou agora falar sobre a carreira da Lucy, que ainda está acontecendo, a Lucy ainda é muito bem sucedida, né? Vende ingressos no mundo inteiro para os shows dela, então eu posso fazer uma frase dessa forma assim: Lucy has sold millions of concert tickets since the 80s. Então, a Lucy vendeu milhões de ingressos para shows desde os anos 80. Ela começou lá nos anos 80 a fazer grandes shows, vender milhares e milhões de ingressos e até hoje ela continua fazendo isso. Como a carreira dela ainda está de vento em popa, eu não posso dar essa ação como concluída no passado, como eu fiz traduzindo para o português. O português aceita isso. Mesmo que a Lucy continue sendo uma cantora bem-sucedida, eu posso dizer, a Lucy até hoje vendeu milhões de ingressos. Só que na cabeça do inglês, né, pensando em inglês, eles acreditam no seguinte, ela começou essa história de turnê, de vender ingressos lá nos anos 80, mas ela continua. Pode ser que nos anos vindouros ela venda muito mais ingressos. Então eu não posso dar essa ação como concluída. É aí que entra o tal do present perfect. Eles não enxergam como um passado pronto e terminado. Eles enxergam como algo que começou no passado, mas ainda é verdade no presente e pode continuar no futuro. Mais um exemplo aqui. Essa expressão how long, que quer dizer por quanto tempo, ela geralmente é usada com o present perfect. Querem ver? How long have you been a fashion designer? Imaginem que vocês encontram uma estilista, né? E tu quer saber, quanto tempo que tu trabalha com isso, né? Porque ela começou a trabalhar no passado e até hoje ela trabalha como estilista e pode continuar por muito tempo. Então, tu faz a pergunta com o present perfect. How long have you been a fashion designer? Há quanto tempo você é uma estilista? E eu tenho ainda um quick tip, uma dica rápida para vocês sobre o uso do present perfect na forma negativa. Imaginem que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. Eu vou falar sobre os países que eu já visitei, os países que eu não visitei ainda. Se eu não coloco aqui nenhuma indicação de tempo, eu posso usar da seguinte forma. I haven't been to Italy. I've been to Portugal and Spain. Então vamos entender a estrutura aqui. Eu não estive na Itália, eu não fui para a Itália. Eu já fui para Portugal e Espanha. Por que o uso do present perfect aqui? Primeiro, eu não fui para a Itália ainda, mas pode ser que um dia eu vá. Então, eu não tenho como colocar essa ação como concluída. Outra coisa, aqui eu coloquei I've been to Portugal and Spain, mas eu não coloquei o ano que eu fui, nem dei muitos detalhes sobre a viagem. E outra coisa, eu já fui, mas pode ser que eu vá de novo, tanto para Portugal quanto para Espanha. Então, essa é uma situação bem típica em que a gente usa o present perfect, né? Uma coisa que já aconteceu, uma coisa que não aconteceu ainda, mas que pode vir a acontecer ou se repetir. Então, essa é a minha explicação sobre o present perfect. Nós falamos então sobre o uso, sobre a estrutura, sobre a questão do particípio, regular e irregular, alguns exemplos, né? E as possíveis traduções do português e diferenças com o português, e também
uma quick tip sobre o uso na forma negativa. Obrigada, pessoal. Um beijo. Até!